Educação à distância, mudando realidades. Olá meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje aqui da nossa teleaula de número 4. Então, estamos aqui conosco o professor Silmar. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco. A quarta aula junto, hein? Pois é, que legal, né? Seja bem-vindo. E estamos indo para a reta final agora, né? Isso. E aí, um alô para vocês aí, pessoal. Chamando vocês de novo, vem participar do nosso chat aqui. Exatamente. Coloque suas dúvidas na hora das atividades. Coloque suas dúvidas sobre atividades. Coloque as respostas aí. Não se importe se está certo, se está errado, não se constranja. Pode colocar que a gente vai fazer um apanhado bem legal aqui, tá? Então a gente conta com você, beleza? Beleza. Então, pessoal, hoje nós vamos continuar aqui nossa teoria sobre segurança, tá bom? Vamos lá conosco? Teleaula. Opa, deixa eu só habilitar aqui o meu caneta. Isso, teleaula de número 4. Então, o que vimos na aula passada? Vimos sobre segurança de aplicação web, comitê de gestor da internet, conceito de segurança de aplicações web, básica de segurança da informação, segurança de internet, golpes da internet, ataques da internet. Isso que nós vimos aonde? Na aula passada. Isso aí, pessoal. Agora vamos ver o que vai vir agora na nossa aula de hoje. Né? Nossa aula de número 4. Vamos falar sobre segurança de aplicações web e dentro deles mecanismos de segurança, aplicações de segurança, notificação de incidentes e abuso, contas de senha, também então vamos ressaltar isso novamente, criptografia, cópias de segurança de backups, ferramentas anti-malware, firewall pessoal, filtros anti-spam, uso seguro da internet, segurança em conexões web, tipos de conexões, como verificar se o seu certificado digital é confiável, segurança em dispositivos móveis. Isso aqui, ó, pessoal, é o que nós vamos ter na nossa aula de hoje. Continuando. E vamos visualizar os nossos objetivos da nossa aula. Primeiro, vamos conhecer os conceitos básicos de segurança de aplicações web, entender os requisitos básicos de segurança de aplicações web, entender as políticas e mecanismos de segurança em aplicações web. E vamos falar agora sobre mecanismo de segurança. Tá vendo aqui, ó? Mecanismo de segurança. Agora que você já está ciente de alguns dos riscos relacionados ao uso do computador e da internet, e apesar disso, reconhecer que não é possível deixar de usar esses recursos, né? Vimos em sequência das aulas anteriores que você visualizou vários tipos de segurança. E agora você está ciente sobre essa segurança. Ok? Vimos como que é importante a questão da segurança. O que a instituição lá dos Estados Unidos fala também. Aqui no Brasil também. O que a instituição de segurança aqui também fala. Então os dois locais falam muito sobre essa segurança. Então você já está ciente sobre isso, né? E agora o que fazer? Segue aqui comigo. Está no momento de aprender detalhadamente como se proteger, né? Vamos continuar aqui, ó. No seu dia a dia, há recursos que você toma, muitas vezes de forma instintiva, ou seja, normal, natural, aquela maneira normal de você reagir no dia a dia, para tentar evitar riscos. Exemplo. Então eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. O que acontece nesse dia a dia, né? Um desses. Contato pessoal e apresentação de documentos
possibilitam que você confirme a identidade de alguém. Por exemplo, vamos supor que você vai você pega um crachá, você está identificando aquela pessoa. Qual é o seu nome? Meu nome é Cleiton Borges. Você me presta seu CPF para me verificar a sua identidade? Aí você pega a identidade e mostra para ele. Você está identificando, né, essa situação, que você é você mesmo, né? Outra situação, a segunda, apresentar a agência na sua conta que garante um relacionamento com ele. Ou seja, você vai lá na agência bancária, né? Você vai lá na agência bancária e você presta conta, né? Que você existe. Se você notar, para quem por exemplo, minha mãe é funcionária federal e ela teve que ir no banco fazer um recadastramento que ela está viva. Tá entendendo? Então, ou seja, ela teve que ir lá marcar presença, entendeu? Ela teve que marcar presença que ela estava lá, que ela estava viva. Ou seja, isso é uma maneira de você se identificar, né? Terceiro modo, os cartórios podem reconhecer a varicidade da sua assinatura de alguém, né? Por exemplo, você está numa situação que você precisa saber que aquele documento realmente é verdadeiro. O que eles vão? Você vai no cartório, eles batem um carimbinho lá, passam um adesivinho lá que está dizendo que ele aprovou que aquele documento é verdadeiro. Entendeu? Isso é uma das questões que eu entreguei. Então, isso para nós é tão natural que nós não conseguimos, assim, através, perceber que isso é uma maneira de segurança, né, professor? Exatamente. É uma maneira de segurança da gente se identificar e ter certeza que aquilo é verdade ou não. Isso, sempre tem alguém que vai aferir a veracidade das suas informações. Exatamente. Né? Exatamente. Então, vamos continuar aqui, pessoal. E como fazer isso na internet? Se isso no dia a dia já é comum, e na internet, como fazer isso? Onde as ações são realizadas em contato pessoal e por meio de comunicação que, em princípio, é considerado inseguro. Né? Como fazer uma segurança? Sabemos que a internet é considerada um ambiente inseguro. Ela se torna segura através dos protocolos. Né, os protocolos que vão deixar mais segura a internet. Né? Vamos descobrir isso agora? Vamos aqui. É necessário que os serviços disponibilizados à comunicação realizados por meios que garantam alguns requisitos básicos como? Vamos visualizar como são esses requisitos. Por exemplo, identificação. Permite que uma entidade se identifique, ou seja, diga quem ela é. Né? Você vai se identificar. Por exemplo, qual é um meio de você identificar que realmente você é você mesmo? Através da senha usuário. Através de um documento particular. Isso daqui, pessoal, que eu estou passando para vocês, é uma maneira geral. Tá? Você pode encontrar uma outra opinião sobre isso, sobre um item identificação. Pode ter várias coisas. Por exemplo, se falamos sobre internet, acesso, nós vamos verificar que a senha e o usuário, ela dá a impressão que o usuário é ele mesmo. Entendeu? Quer dizer, o usuário está acessando aquele sistema, né? Já para mim identificar se eu sou eu apresento o quê? Pego o meu RG e apresento. Eu sou eu. Entendeu? Então isso é uma forma de identificação. Tá bom? Aí tem o segundo. Qual é o segundo? Autenticação. Autenticação. Verifica se a entidade é realmente quem ela diz ser. Ou seja, eu não apenas, por exemplo, vamos supor, de acesso à internet. Eu vou acessar a internet e acesso uma conta e usuário lá e logo. Será que sou eu mesmo que estou acessando aquela conta? Como que você, programador, vai verificar isso? Você vai dar uma sequência, antes dele logar, você vai fazer umas certas perguntas para ele. Por exemplo, se você já fez um concurso público, né, ou até mesmo o Enem,
né? Você aluno que fez o Enem, você vai lá, quando você reseta a senha, ou pede para trocar a senha, ele pede para lembrar, tem alguns sites que são assim. Aí ele vai te perguntar o seu endereço, isso falando de autenticação, tá? Saber se você é quem você é. Ele vai te pedir o seu endereço, qual é o seu CPF, qual é a sua data de nascimento, qual é o nome da sua mãe. Ele pergunta vários fatores, mesmo você logado. Depois que ele verificou se um desses 5 fatores não está de acordo, ele deixa você logar e você acerte. Se não, ele volta para o login novamente. Então, além de você ter usuário e senha, que é a identificação, tem a questão da autenticidade, saber se você é você mesmo. Entendeu? Então, tem esses fatores. Outro exemplo, você que tem conta no banco, meu aluno tem uma conta no banco, quando você vai fazer uma transferência ou pagar uma conta, antigamente tinha a questão da autenticidade, saber se você era você mesmo que estava pagando aquela conta. Então, eles perguntavam, você pagava e perguntava, qual é o nome da sua mãe? Você clicava. Qual é os 5 primeiros dígitos do seu CPF? Você digitava. Agora digita sua senha. Pronto. Aí confirmou esses atos, pronto, ele autorizou o pagamento e comprovou que você é você mesmo. Entendeu? Então, aqui generaliza vários fatores, não só apenas na comunicação de computadores, mas na vida das pessoas, né, professor? Exatamente. Os bancos agora estão adotando... quando você vai fazer um saque ou fazer uma transferência, saque também, a transferência. você vai lá agora no digital, né? No dedão Ele lá. é mais rápido, você percebeu? Sim. Eu prefiro no digital, que eu coloco no dedo lá, não precisa digitar sem, ele já reconhece, acabou. Exatamente. Agora, a própria urna eletrônica, né? Quando você vai votar agora, você vai lá e comprova que você é você mesmo, para que ninguém se passe por você. Muito bem lembrado da urna eletrônica. Vamos continuando aqui. Autorização. Determinar as ações que a entidade pode executar. Ou seja, o que é essas autorizações? Por exemplo, além de você logar, você não vai dar permissão para todo o seu usuário. Você que está se formando como programador, como técnico de informática para a internet, entendeu? Você tem que entender que na hora que você faz um processo, o usuário ele não tem poder em toda a configuração do seu software, entendeu? Você não precisa dar toda a configuração para ele. Vamos supor que ele só faz o cadastro de cliente, ou só faz o cadastro de funcionário, faz só a venda. Então ele só precisa ter acesso a esses módulos, entendeu? Já um administrador, um analista de sistema, um analista de redes, que precisa de cadastrar os usuários, entendeu? Até mesmo o cadastrador de usuários. Ele só precisa cadastrar usuários, mas ele não precisa excluir usuários, né? Já um administrador geral, o root, que nós chamamos, ele precisa de tudo, entendeu? Mas aí você dá a permissão para ele de tudo, entendeu? Então isso é a questão de autorização, tá bom? Vamos seguir aqui o próximo. Integridade. Proteger as informações contra alterações não autorizadas. Você deu permissão para o usuário, né? Tá lá, ele teve a permissão, porém você tem que procurar proteger as informações contra alterações não autorizadas, né? Ou seja, você deixa em branquinho lá, você não dá permissão para ele, fica o ícone em branquinho, ele não consegue fazer essa alteração. E se ele fizer essa alteração sem permissão, tem que estar registrado no sistema. E assim em outras situações, né? Que eu disse aqui que tem várias situações. Confiabilidade ou sigilo. Proteger uma informação contra acesso não autorizado. É muito parecido com o anterior, mas aqui, ó, proteger informações contra acesso não autorizado. E aqui alterações não autorizadas, tá vendo? É a mesma situação, você tem que deixar registrado ali o acesso dele. Não repúdio. Evite que uma entidade possa negar que quem executou a ação. Isso é muito comum. Você que é analista vai se formar um analista de rede, um analista de técnico de informática para a internet, você vai ver que isso é muito comum. Você faz um acesso, esse acesso é registrado e muitas vezes o usuário, você faz alguma configuração e acaba, em uns momentos, igual já aconteceu comigo, estou falando de mim, aconteceu comigo, do usuário falar que não foi ele que fez, entendeu? E isso você tem que provar isso, né? Que é o próximo item ali, você tem que provar isso. O que é esse provar isso? Você tem que fazer um mecanismo no seu software que prove que ele registrou aquilo mesmo, entendeu?
Tá ok? Então você tem que fazer esse tipo de acesso. Disponibilidade. Garante que o recurso esteja disponível sempre que necessário. Ou seja, o serviço tem que estar lá disponível para o usuário. Né? Vou dar um exemplo. O Facebook, o serviço que você gosta, tem que estar lá disponível para você, entendeu? Então esses serviços são essenciais para algumas pessoas. Então você que está se formando como técnico de informática para a internet, você tem que entender que quando você desenvolve o seu software, ele tem que estar sempre disponível. Se você por acaso tiver que fazer alguma manutenção, você tem que deixar claro para o seu cliente. Falar, olha, nesse momento, a tal hora, um dia tal, isso acontece muito nas empresas. Onde eu já trabalhei antigamente, eles informavam para os clientes, olha, o site tal, no dia tal, na hora tal, vai parar por 3 horas para manutenção assim, assim, assado. Ou 20 minutos, 1 minuto, entendeu? O tempo que ele precisa lá. Então você tem que ter ciente disso e deixar disponível o serviço depois, tá bom? Continuando aqui. Para prover e garantir esses requisitos, foram adaptados e desenvolvidos mecanismos de segurança. Então a CERT.br, que aqui no Brasil, a organização aqui no Brasil, ele verificou que a própria pessoa mesmo, o ser humano, a tecnologia da informação, generalizou, criou para prover e garantir requisitos que isso sejam confiáveis, né? Quanto a concorrentes, configurações e utilizando, porém, auxílio a se proteger dos riscos envolvidos na internet. Ou seja, as pessoas visualizaram que esses riscos eram frequentes. Então, eles procuraram fazer o quê? Prover uma melhor garantia, né, nessas situações. Então, eles têm uma falha, eles vão resolver essa falha. É isso que quer dizer o texto, tá bom? Continuando aqui. Antes de detalhar esses mecanismos, porém, é importante que você veja, que você seja advertido sobre a possibilidade de ocorrências de falso positivo. Eu já vou explicar para vocês sobre o falso positivo, vou concluir aqui. Esse termo é usado para designar uma situação no qual um mecanismo de segurança aponta uma atividade como sendo maliciosa ou anômala, quando a verdade se trata de uma atividade legível. Ou um falso positivo pode ser considerado um falso alarme ou alarme falso. O que isso significa? Vou dar um exemplo, acho que um exemplo bem simples que você já deve ter passado. Tem um antivírus, eu não vou falar o nome dele aqui, que ele, do lado dele, esse falso positivo, pessoal, ele se generaliza em várias situações. Não só através do software, mas através de firewall, através de processos administrativos que as empresas têm. Então, esse falso positivo pode ser várias situações. Mas eu estou dando um exemplo aqui na informática, na comunicação, tá bom? Vamos dar um exemplo, aquele antivírus que eu citei. Só vamos supor que ele dá uma mensagem para você assim, ele dá um apitinho, né? Um apitinho lá, e fala assim, falso positivo, ele dá um caminho da URL lá, que é o caminho que ele está falando, ele está falando que aquilo ali é um suposto vírus, um suposto, não está dizendo que é vírus, né? Isso é um falso positivo. Ele verifica, se ele está desconfiado que aquilo ali pode ser um ataque. Mas aí ele mostra, olha, eu estou desconfiado que isso aqui é um ataque. O que eu vou fazer? Você exclui ou deixa passar? Né? Isso acontece muito para quem trabalha com informática, né? Você vai lá, vai abrir um sistema, ele fala que é falso positivo e na realidade não é. Tá bom? Então isso é um falso positivo. E tem outras situações também que acontecem. Por exemplo, talvez essa atividade ela seja uma atividade legítima. Ou seja, realmente é verdade. Aquele software que eu vou usar é para trabalho. Não é um vírus ou nem um ataque. Né? Aí aconteceu uma vez comigo que o meu firewall me bloqueou eu mesmo porque eu fiz um acesso de casa via SSH na empresa. Entendeu? E eu fui ver, eu não consegui acessar. No primeiro acesso ele não me deixou mais. Mas eu fui entender lá depois, no Ptables, que ele foi um acesso falso positivo. Eu tive que ir lá alterar. Falei que não, que aquele acesso que eu estou tendo fora aqui é verdadeiro. Ok? Então são várias situações que uma outra pode situação, ocorrer.
professor, é a situação dos spams também, né? Os spams, eu vou falar no próximo slide aqui, mas você pode... então vou deixar você. Não, pode falar. Pode falar, é aqui, não, no próximo slide fala aqui sobre consideração de spam. Só falando sobre o falso positivo na situação do spam. Muitas vezes tem um e-mail que você está esperando receber e o e-mail não chega. Aí você vai ver, tá na caixa de spam. Esse é um dos exemplos aqui. É um falso positivo. Falso positivo. É só isso aí. Valeu, senhor. Um falso positivo ocorre, por exemplo, quando uma página legítima é classificada como phishing. Uma mensagem legítima é considerada como spam. Foi o exemplo que o professor deu aqui agora. Um arquivo é erroneamente detectado como infectado, ou um firewall indica como um ataque de alguma resposta dada à solicitação feita pelo próprio atacante. Esse aqui foi um exemplo lá que eu falei da empresa, viu acesso SH, e esse aqui é o exemplo que o professor deu, que ele desconfia que é um ataque. Mas aí você vai lá, né, professor, lá na caixinha de spam e diz, esse e-mail não é spam. Aí ele passa a cair na caixa. Continuando aqui, veja as principais mecanismos de segurança e os cuidados que você deve tomar usando cada um deles, né? Então, vamos falar agora sobre política de segurança. Vai ter vários, vamos falar sobre política de segurança. A política de segurança define direitos à responsabilidade, direitos à responsabilidade de cada um em relação à segurança de recursos computacionais, que utiliza a penalidade às quais estão sujeitos, caso não cumpra. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Vocês estão se formando agora e provavelmente vão entrar para o mercado de trabalho. Ou se já não estão trabalhando. O que acontece? Quando você entra numa empresa, principalmente no setor de TI, em algumas que eu já passei, eles te dão um documento assinando que é um direitos e responsabilidade dos acessos que você vai ter lá, né? Você não pode passar a sua senha para ninguém, você não pode fazer acesso, você não pode acessar sites adultos, e assim várias situações, entendeu? Horários de acesso. De acessos também. Então você acaba assinando esse termo. Né? Isso é comum. Aqui no governo também tem, né, pessoal? Sim. Também tem isso, esse termo de responsabilidade. Isso respalda juridicamente a instituição e respalda você também, entendeu? Pra você evitar que faça alguma coisa, entendeu? Entenderam? Então, questão de direitos, responsabilidades, recursos. Então, se você cometer isso, vai haver aqui penalidade sobre isso. Continuando aqui, é considerado como um importante mecanismo de segurança. Então, esse documento, que a maioria das instituições fazem, é considerado um mecanismo administrativo de segurança, tanto para a instituição como para o usuário. Respalda juridicamente a instituição e o usuário. Veja algum... O usuário não pode falar, eu não sabia. Eu não sabia mais, né? Exatamente. Às vezes acontece do RH ler para você os termos à sua frente, assim. Vejamos algumas políticas específicas de segurança. Então, políticas de senha. Definir as regras sobre o uso de senha de recursos computacionais, como tamanho mínimo, aí você coloca lá, o tamanho mínimo de 7 a 6. Você vai definir 7 a 6. Regra de formação. Ela vai ter letra maiúscula, letra minúscula, aí vai ter lá caractere e vai ter números, né? Vai ter números. Você vai decidir o formato, né? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá vendo? E período de troca. Essas senhas vão trocar a cada 120 dias, entendeu? E são as políticas de senha que o Windows, você já deve ter estudado um pouco da teoria, o Windows 2000 a família Windows Server, não é toda? Já teve mais atualizações. Tem essas facilidades aqui fácil no Active Directory, tá bom? Políticas de backup. Define as regras sobre realização de cópia de segurança. Se você vai, na hora de fazer o backup, você vai jogar para uma filial remota, ou você vai jogar para um storage, ou se esse storage vai ser para uma fita magnética, entendeu? Você vai definir o que vai ser feito do seu backup, entendeu? Ou se ele vai ser guardado e depois de 3 dias ele vai ser excluído. Como tipo de mídia utilizar, que nesse caso as mídias que eu falei, um storage, uma fita magnética, um DVD, um CD.
Período de retenção e frequência de execução. Tem um período, entendeu? Tal período ele vai ser executado ou não. Retenção é quanto tempo você grava uma fita, quanto tempo aquela fita vai ficar, vai demorar para ela ser gravada novamente por cima dela, né? Eu na realidade, eu vejo assim, um período de retenção, por exemplo, complementando o que você está falando, por exemplo, você descobre que o seu backup são 3 horas que ele fica, né? Aí, por exemplo, o expediente inicia da empresa às 7 horas, né? E aí finaliza às 18, né? Então você tem ali depois das 18 e depois da meia-noite para fazer o backup, entendeu? Eu complementando também, eu pedi professor, eu vejo isso em ótima intenção. Por exemplo, o seu backup tem 3 horas, então você pode fazer no outro horário, entendeu? E a frequência de execução, você pode fazer de manhã ou à tarde. Mas aí, continuando aqui. Políticas de privacidade. Definir como são trocadas as informações pessoais, sejam elas clínicas de usuários e de funcionários, né? Mecanismos confiabilidade. Define como são trocadas as informações institucionais, ou seja, se elas podem ser repassadas a terceiros. Foi naquilo que o professor falou ali sobre repassar essas informações, né? Talvez tenha lá uma cláusula lá que você não pode passar essas informações para ninguém, né? Políticas de uso aceitável, também chamada de termo de uso ou termos de serviço. Isso ocorre quando você, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que eu passei, tá? Não é um exemplo que eu passei, mas eu procuro dar outros exemplos. Por exemplo, na época que eu trabalhava em uma empresa, e era uma empresa que fazia muita parte com o governo, e aí eu tive que ter acesso ao CERPRO. Ao CERPRO não, é CIAF, né? É o CIAF. E aí eu tive que cadastrar minha senha, meu usuário e vários outros, né? CPF, tudinho. Então eu acessava ali o Comprasnet e tal, tudinho. E aí eu tive que assinar um termo de uso. E esse termo de uso me falava que eu podia acontecer isso, tinha sanções, não sei o quê, e as minhas responsabilidades, que tinha que cadastrar, postar o pregão, esse tipo de coisa, entendeu? Então, isso aí é um exemplo do termo de uso. Eu tive que assinar para mim poder ter acesso àquele sistema. Pode até acontecer você que vai entrar na empresa, e a empresa tem o software, e ela acha que aquelas informações é muito importante. E a sua autoridade ali, jurídica, para acessar o software, pode fazer com que, supostamente, essas informações vazem, entendeu? Então ela assina um termo. Igual o professor falou, se caso acontecer, você foi avisado, né? Que não podia fazer isso, né? O professor Exatamente. Deu esse exemplo. Aí, continuando, defina as regras de uso dos recursos computacionais, os direitos e as responsabilidades de quem os utiliza e as situações que são consideradas abusivas, né? São termos jurídicos, né, que você vai assinar. E se você cometer termos abusivos, vai sofrer algumas sanções. Algumas situações que geralmente são considerados uso abusivo, não aceitáveis. Aí qual é um deles aqui? Compartilhamento de senha, que a maioria das empresas não fala que não pode. Tem um regulamento também no Exército que fala que você não pode passar a sua senha também, tá? No RDE e no RISG. Divulgação de informações confidenciais, igual aquele exemplo que eu dei, você vai acessar o serviço no sistema, né? E aí tem informações que você não pode passar ali para ninguém. Envio de boato e mensagem que contém spam, código malicioso, olha aqui, ó, tá vendo? Boatos e mensagens, ok? O que é esse boato? Ah, fulano disse isso e abalou o Porto Velho, né? Já acontece isso em encontrar nas redes sociais. Aí você vai e clica todo curioso, aí vai lá um spam, um vírus no seu computador. Toma cuidado com isso, tá? As pessoas coloquem as coisas que vocês gostam. Envio de mensagem com o objetivo de firmar, cautelar ou ameaçar alguém. Cópia e distribuição não autorizadas, protegidos por direitos autorais, ataques a outros computadores, comprometimento de computadores de rede. Então tem vários exemplos aí, né? E você pode acessar agora, e eu convido você a acessar agora, acessar esses links informando mais sobre questão de senha, né? Cuidados que devem ser tomados.
Notificação de incidentes e abusos, né? Alguns exemplos acima de segurança são tentativas de uso ou acesso não autorizado a sistema de dados, né? Tentativas de tornar serviço indisponível, modificando um sistema sem o conhecimento ou consentimento prévio do dono. Talvez o serviço está desabilitado e aí você habilita ou desabilita esse serviço sem o consentimento do dono, né? Tomar cuidado com isso. Respeitando a política de segurança. Talvez a política de segurança está falando que o seu serviço encerra tal hora e você não coloca. Você coloca um outro horário que está fora do documento. A política de uso aceitável a uma instituição, né? Esse é um exemplo. Contas e senha. Contas e senha atualmente o mecanismo de autenticação tem uso para o controle de acesso a sites e serviços oferecidos pela internet. Então vocês já estão cansados de falar sobre senha usuário aqui, né? Então isso quer dizer o quê? Que isso é importante, senha usuário é importante, tá? Às vezes você coloca lá no Wi-Fi lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu mesmo, quando vou entrar num Wi-Fi por aí, eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40. E já aconteceu de eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 9, ou ao contrário, e eu acessar, entendeu? Então vocês têm que tomar cuidado com isso, hein? É importante. E por meio das suas contas e senhas, que os sistemas conseguem saber quem você é e definir ações que você pode realizar. Então tem várias situações que através da senha usuário, você pode identificar o acesso, registros e até através desses dados, sofrer uma sanção jurídica para esse funcionário. Dicas de elaboração, alteração e gerenciamento, assim como cuidados que você deve ter ou usar sua conta e senha. Você pode saber mais através desse site. Ó. Convido você a acessar esse site e da cartilha da CERT.br para você descobrir mais sobre, sobre as senhas e a segurança que envolve sobre isso, tá bom? Fique à vontade para acessar. Vamos falar um pouquinho sobre criptografia. Olha aqui o desenho. Tá vendo aqui? Tá entrando aqui, ó. Aplicações CEB. É um texto. E olha, observe aqui do lado. O que ele vem, ó. Tá vendo? Ele vem todo diferente. Isso é criptografia. Ele entra, o script pega aquela sua senha e transforma em outros caracteres sem uma pessoa entender aquilo, entendeu? Isso é criptografia, entendeu? Tá vendo aqui a maquininha? O exemplo aqui que dá. Tô continuando aqui. Usando criptografia, você pode proteger seus dados contra acessos indevidos, tanto os que trafegam pela internet quanto os gravados em seu computador. Então, esse tipo de criptografia, ele se abrange em várias situações, entendeu? Tanto na internet como no computadores normais, como acessos de portas, né? Se você vai criptografar alguma coisa, ele vai autorizar a entrada, né? Então ele criptografa, esses dados de verificação são criptografados. Então eu trouxe aqui um script, por exemplo, em Python. Ele está importando a biblioteca import hashlib. Esse script aqui, tá, pessoal? Vocês vão aprender na aula na aula que vem agora sobre esses daqui tudinho, tá? Eu trouxe um modelo para mostrar para vocês. Aí aqui é a biblioteca, né? Aqui eu criei uma variável, password, e aqui eu criei uma senha. Tá vendo? Que é diferente. Password, coloquei o dólar aqui e tal, cifrão, né? W, um O maiúsculo, RD. Isso aqui é a senha. Então eu joguei essa variável aqui dentro, né? Esse caractere aqui dentro. Aí depois eu peguei o hash.mob, password, que é essa variável aqui, tá vendo? Aqui, ó, password em código, ou seja, codifique a senha que está aqui dentro. Codifique a senha que está aqui dentro. Que seria essa, tá vendo? E aí eu dou um print.lh, porque ele jogou tudo pra cá, né? Jogou tudo pra cá. E coloquei hexaditget, ou seja, faça a junção e criptografe pra mim. Aí ele mostrou pra mim aqui, ó. Então, esse daqui é isso daqui, ó, essa senha aqui, ó. Esse password aqui é esse aqui, ó. Aqui ele tá criptografado, tá vendo? Aqui ele tá criptografado. Aqui já é a senha de texto. Entendeu? Continuando aqui, vamos falar um pouquinho sobre backups e segurança.
Você já imaginou o que aconteceria se uma hora ou outra perdesse algum ou até mesmo todos os dados do seu computador, professor? Já pensou um negócio desse? Rapaz. Perdemos o seu trabalho do mestrado, professor. Já pensou? Nossa, mãe. Nem brinca com isso. Nem brinca com isso, já né? tá na nuvem. É uma coisa séria, backup, né, professor? Muito sério. Já tá na nuvem, bem guardadinho, né? Exatamente. E se o seu servidor lá da nuvem der pau também, professor? Não, mas aí tá no HD externo também, tá no notebook, não. Então, olha, e se fosse todas as fotos ou os dados armazenados em seu dispositivo móvel? É complicado, ou se alguém visualizasse isso. É complicado. Mas é por isso que o lugar onde você vai fazer o backup também tem que ser seguro, né? Tem que ser seguro. Imaginou? Você tá com as suas fotos lá tá tudo guardadinho, né? Lá na nuvem, aí o serviço da nuvem para, ou alguém vai lá e exclui. Fica complicado. E se, ao enviar seu computador para manutenção, você recebesse de volta o disco rígido formatado? Nossa, é triste, hein? É tenso o negócio, né? Já imaginaram? Então isso é muito importante, ó. Backup é muito importante, tá bom, pessoal? Tome questão de backup, tá? O backup pode até deixar você louco depois, cara. Eu já fiz muito backup em empresas, já fui responsável por isso, então isso é uma preocupação muito grande, entendeu? Se o sistema parou, deu um problema, eles vão procurar o cara que fez o backup, tá bom? E vamos cuidado com isso. Uma política de backup bem feita, ela tem que ser bem empregada, né? E você, além de você fazer tudo aquilo que você falou, né? Política de backup, horário, retenção, tal. Tem também a verificação do backup. De tempo em tempo você tem que ir lá e verificar se aquele backup está funcionando. Porque não adianta você ter um backup. Você fez o backup, estou seguro. Mas você não sabe, o dia que você precisar daquilo, você vai recuperar, aquilo vai funcionar. Se ele recupera ou não, não é verdade? Exatamente. Então tem que ser feito isso também. Exatamente. Vamos lá, continuando aqui, ó. E aí tem aqui, ó, o material de estudo complementar, que é aquele que eu posto para você, que foi desenvolvido, você pode estudar as referências anti-malware, firewall pessoal e filtros anti-spam. Então tem todos aqui, ó, que você pode acessar lá e estudar mais sobre isso no material de estudo, tá? É muito interessante, tá, pessoal? Baixem lá e acessem. Então vocês podem acessar esses outros sites aqui como referência e visualizar esse vídeo aqui, ó, a defesa. Eu desafio você agora, meu querido, a acessar agora esse vídeo aqui. Só clicar nesse link aqui, ó. Clique, pressione aqui agora e acesse, baixe e assista o vídeo da defesa. É muito legal, tá bom? O uso seguro da internet. Alguns dos principais cuidados que você deve ter ao utilizar a internet. Então, ao utilizar a internet, usar navegadores de web. Então, qual é a segurança? Quais os principais cuidados que você deve ter? Mantenha-o atualizado, com a versão mais recente, com todas as atualizações do aplicativo. Configure-o para verificar automaticamente as atualizações, tanto ele próprio como complementos que estejam instalados. Mantenham-se atualizados. Isso aqui, ó, pessoal, no caso dos navegadores, né? Você tem que sempre deixar eles, ó, atualizados, tudo certinho. Isso tudo, né, professor? É para que você fique menos vulnerável. Menos vulnerável, isso mesmo, professor. Isso mesmo. E aqui, ó, ao usar programas de leitores de e-mail, né, que aqui são os nossos e-mails, com as versões mais recentes e com todas as atualizações de aplicativos. Configuro para verificar automaticamente as atualizações, tanto dele próprio como os complementos que estejam instalados. Isso tudinho que o professor falou, para evitar, né, professor? Para amenizar o problema, né? Porque não tem como eliminar. Isso. Acessos à web. Sempre prevenindo, né, professor? Sempre prevenindo. Seja cuidadoso ao acessar a página do seu webmail por não ser vítima de phishing. Quer dizer, digite a URL diretamente no navegador e tenha cuidado ao clicar no link recebido por e-mail eletrônico, mensagem eletrônica. Ou seja, às vezes você recebe um e-mail estranho, aí tem um link lá, você clica e ele manda executar um programa. Se é um link, ele tem que abrir uma página web, né? Então você tem que tomar cuidado com isso. Não utilize um site de busca para acessar
o seu webmail, né? Ou seja, você vai acessar seu webmail, são mais conhecidos. Acesse o Google lá, www.google.com.br, Hotmail, Gmail, entendeu? Já sabe, já está na sua cabeça, entendeu? Isso aí. Aí você vai lá e digita lá, Gmail, lá no Google. Talvez tenha uma URL lá que é falsa. Aí você clica lá, joga para um outro site e vai pegar sua senha usuário. Aí é difícil, né? A pessoa te pegar sua senha usuário, seu e-mail, problema. Continuando aqui. Para saber mais sobre outros cuidados, acesse o material complementar do estudo. É um material que nós preparamos para você, um material complementar no estudo que está disponível aí no AVA. Baixa ele agora e vocês vão verificar que ao efetuar transações bancárias e acesso de sites Internet Banking, e ao efetuar transações comerciais e acesso de sites comerciais eletrônicos. Tudo sobre segurança referente a esses serviços. Então acesse lá e veja esse material, tá bom? Vamos falar sobre HTTP, HTTPS, segurança de conexões web. Ao navegar na internet, é muito provável que grande maioria de acessos que você utiliza não envolve tráfego de informações sigilosas, como quando você acessa sites de pesquisa ou notícias. Ao acessar esse geralmente realizado pelo protocolo HTTP, por meio dos quais as informações trafegam em texto claro, ou seja, não tem segurança, é um texto simples, ou seja, sem o uso de criptografia. Então o protocolo HTTP não tem uma segurança afina, mas ele tem o protocolo HTTPS que nós vamos ver daqui a pouco. O protocolo HTTP, além de não oferecer criptografia, também não garante que os dados não possam ser interceptados, coletados, modificados ou transferidos, nem que você esteja se comunicando exatamente com o site desejado. Então ele não te dá garantia de segurança, o protocolo HTTP. Mas o protocolo HTTPS já tem essa segurança, já te dá essa segurança, né? Utiliza certificados digitais, para assegurar uma identidade tanto do site de destino como o seu próprio. Caso você possui também utiliza métodos criptográficos e outros protocolos como o SSL, né, e o TLS para assegurar confiabilidade e integridade às suas informações. Então esse protocolo já é mais seguro, tá bom? Continuando aqui, tipos de conexões. Então temos a conexão padrão, é o uso na maioria de acessos realizados, não prevê requisito de segurança, tá vendo? Olha aqui como que é feito aqui, ó, o acesso, tá vendo? Isso aqui trouxe aqui 3 navegadores para você. Não tem segurança nenhuma, né? Agora, conexões seguras é a que deve ser realizada para dados sensíveis. São transmitidos, geralmente usados para acessar sites de internet banking e comércio eletrônico. Prevê autenticação, integridade, confiabilidade como requisitos de segurança. Olha aqui para vocês visualizarem aqui, tá vendo? Ó? Já tem o HTTPS, tá vendo que o cadeadinho tá fechadinho? Tá vendo? Já tem a segurança, olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha que legal. Olha aqui mais aqui o cadeadinho aqui, tá vendo? E o protocolo. Aqui também, ó. Mostra. E aqui o cadeadinho, tá vendo? Já mostra já uma segurança maior para você. E para você colocar isso no seu site, você vai ter que procurar uma agência certificadora. Isso. Comprar um certificado digital e inserir no seu site. Exatamente. Também, muito bem lembrado, pessoal. Continuando aqui. Conexões seguras de EVSSL. Prevê o mesmo requisito de segurança do que a conexão anterior. É a mesma coisa. Porém, com maior grau de confiabilidade. Quer dizer, ele vai identificar que você é você mesmo. Quando a entidade do site é o seu dono, pois utiliza certificados EVSSL. Então, olha aqui para você ver aqui, ó. Já são diferentes, tá vendo? Ó? Além de utilizar o protocolo HTTPS, ele já mostra que você é você mesmo, tá vendo? Que cadeadinho. Tá vendo? Já é mais avançado. E como verificar se seu certificado digital é confiável? Como que você vai verificar isso? Né? Para saber se o certificado é confiável, é necessário observar alguns requisitos, entre eles.
Seu certificado foi emitido pela agência certificadora, que é, nesse caso o professor falou, você tem que verificar essa questão da agência certificadora, se ela é realmente confiável e reconhecida, né? Seu certificado está dentro do prazo de validade. Seu certificado não foi revogado, porque eles vencem, né, esse certificado, você paga por esse serviço, né? Ele não é um certificado que vai ficar o resto da vida. Ele tem um período, ele vai vencer e seu site provavelmente vai ficar inseguro. O navegador vai reconhecer que ele está inseguro e você tem que renovar esse contrato de novo. Seu dono do certificado confere com a entidade com o qual está se comunicando, por exemplo, o nome do site. Então você clica lá em cima dele, aqui, ó, deixa eu voltar aqui para mostrar para você. Ó. Você clica aqui em cima, ó. Clica aqui em cima, vai abrir, você vai lá no Properties e clica lá, vai aparecer lá os dados, tudinho, de onde que acessa, seus cadastros, tudinho. É uma documentação isso aí. Aí vai saber que você é você mesmo, né? Isso que ele fala aqui, ó. E aí, vamos falar agora sobre segurança em dispositivos móveis, né? Dispositivos móveis, como tablet, smart, celular, PDA, têm se tornado cada vez mais populares e capazes de executar grande parte de ações realizadas em computadores pessoais, como na navegação web, internet bank, acesso a e-mails, redes sociais. Infelizmente, as semelhanças se restringem apenas às funcionalidades apresentadas. Ela também inclui riscos e usos que podem ser representados. Então vocês já estão nessa era do mundo do celular, mas naquela era, na minha era, assim, a minha era eu, professor, naquela época, a gente falava muito sobre segurança de computadores, né? Não tão de celulares, né? E até então, o que aconteceu? Eles descobriram que o celular era como se fosse um computadorzinho. O que ele fez? Transformaram os serviços do computador, passaram para o celular. E aí acabou acontecendo isso aqui, que o texto fala aqui. Os riscos do celular também é iminente, acontecem, entendeu? Tá bom? Continuando aqui. Assim como o seu computador ou dispositivos móveis também pode ser usado para praticar atividades maliciosas, como furto de dados, envio de spams e propagação de código malicioso. Porque como o seu serviço da internet do seu celular é um serviço parecido com o do computador, ficou fácil para os hackers fazerem isso. Além de poder fazer parte de botnet, dentro desse botnet tem uns vídeos no material complementar, vocês podem acessar isso, que são aqueles vírus que propagam nos computadores, né? E ser usado para disparar ataques da internet. Para saber mais, você pode acessar o material complementar, onde eu falei sobre esse botnet. Acesse lá no AVA, lá, baixe agora o nosso material complementar e veja sobre esse texto, sobre botnets, tá bom? Nossa atividade de percurso. Então nós temos aqui a questão 1. No que se diz respeito aos conceitos de segurança em dispositivos móveis, é correto afirmar que, dentre essas afirmações aqui, da A, temos a B, C, D e E. Você vai, meu aluno, vai escolher uma dessas alternativas, responder e mandar aqui para nós, para o professor, aqui para a gente corrigir para você, tá bom? Temos a questão 2. Considerando os conceitos básicos do tipo de conexão, identifica a alternativa correta. Então temos a B, a C, a D e a E, né? Então você vai escolher uma dessas alternativas e trazer aqui para nós. Questão 3. Assinale a alternativa que identifica assinale a alternativa que identifica a alternativa correta sobre os conceitos de segurança em conexões web. Então você vai escolher entre essa A, a B, a C, a D ou a E. Uma dessas vai ser a alternativa correta. Então você identifica qual é uma dessas aqui e manda pra gente. Tem a questão 4. Com base nos conceitos de criptografia, apontar a alternativa correta. Você vai escolher uma dessas. E a questão 5, né, sobre política de segurança, você vai escolher uma dessas e enviar aqui para nós, né? Bem facinho, tá, pessoal? E vai mandar aqui para nós, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Né, professor? Eles vão enviar essas atividades pra gente. Isso, exatamente. E daqui a pouco nós voltamos aí para corrigir esse negócio lá. Beleza. É? Valeu, pessoal. Até mais. Já já a gente volta.
Ó, meninos, voltamos aqui. Voltamos para nós corrigirmos as nossas atividades. Vamos lá, corrigir então? Espero que vocês tenham respondido as questões e enviado aqui para o professor. Como que está, professor? Nossos alunos. Acho que tem alguém respondendo ainda, né? Quem respondeu aqui foi o pessoal de Espigão do Oeste, o pessoal aqui do Zona Norte, o pessoal de Presidente Médici e aqui do Zona Norte, deixa eu ver, Espigão. O pessoal tá mandando aqui. Muito bem, professor. Vamos indo aqui. Vamos lá, então. Vamos ler a primeira questão, então, pessoal? Vamos lá, questão 1. Opa. Deixa eu marcar minha canetinha aqui. Deixa eu só verificar se minha canetinha tá. Isso, pronto. Questão 1. No que se diz respeito ao conceito de segurança em dispositivos móveis, é correto afirmar que a. Dispositivos móveis podem ser usados para a prática de atividade maliciosa, como furtos de dados, envios de spam e propagação de código malicioso. B. Mais populares e não capazes de executar grande parte das ações realizadas em computadores pessoais. Isso é a B. A C. As semelhanças não se restringem apenas às funcionalidades apresentadas. Elas também incluem os riscos de uso que podem representar mau funcionamento. D. Dispositivos móveis não são utilizados para propagação de código malicioso. E a E, todas as alternativas estão certas. Então você vai visualizar isso aqui agora. Vamos responder essa questão e vai me falar agora, né, professor? Quem são nossos alunos que acertaram? Professor, aqui é unanimidade. Todo mundo está falando aqui que é a letra A. A letra A? A letra A. Será que é a letra A assim mesmo? Não vale. Eu acho que eles viram a resposta. Vamos verificar então qual é a resposta certa? Será que é A, professor? Será? É, né? Vamos lá. Olha só. É a letra A. Eu me perdi aqui, acabei mostrando a resposta. Eu acho que eles viram, hein? Vamos verificar então a A. Tem a B, também. A alternativa A é a resposta correta. Mas, professor, se a letra A está correta, então se eu tenho um celular, ele pode ficar mandando mensagem de spam e ser usado para o mal? Eu achava que o meu celular era do bem. Não, o celular é do mal, mas por ele ser um dispositivo que pega serviços do computador, né, professor? Ele acaba sendo do mal também, né? Se a gente for parar para pensar, é um mini computador. É um mini computador. Assim como a gente falou aqui na atividade, nos conceitos, nós falamos sobre que o serviço do computador veio para o celular, né? Lembra? Exatamente. Veio para o computador, isso que você acabou de falar. Isso é importante, isso é uma maravilha, professor. Isso que surgiu agora, que as empresas grandes desenvolveram, isso é uma maravilha. Eu mesmo não saio do celular. Pois é, porque acaba que você... Tudo que você fazia antes num desktop, num computador normal, hoje você faz no celular. Você faz um cálculo, você trabalha com planilhas, edita texto, manda mensagem, desenha, dá até para produzir, dá para você programar no próprio celular. Né? Eu tenho aplicativos do Python no celular que você instala, na época que eu dei a disciplina lá de programação para dispositivos móveis, tem um aplicativo lá que programa em Python. O celular, cara, hoje para mim é essencial, professor. Exatamente. E aí, se a gente parar para pensar, um dispositivo móvel, por ele ter toda por ser tão parecido com o computador, ter todas as funcionalidades de um computador, ele pode ser utilizado para invadir outras coisas. Né? Exatamente. Pode ser utilizado como para envio de spam. Pode ser utilizado como um bot, né? Um robô. Um robozinho. Exatamente. É o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Aqui, ó. Dispositivos móveis também podem ser usados para prática de atividades maliciosas, que é a resposta certa da letra A, como furtos de dados, né? Envio de
spam, programação de código malicioso. Talvez você está no seu celular e acha que não vai ser infectado. Ele pode ser sim infectado. E aí ele vai proliferar, através do seu próprio e-mail, vários outros ataques de script maliciosos. Tá bom? Isso tomar muito cuidado com o que instala, né? Também o que instala no celular. Às vezes você pode pegar vai lá no Play Store e vê uma coisa legalzinha, baixa lá. Os que estão no Play Store é muito raro dar problema. O problema é quando você pega um ponto APK, né, qualquer da vida, que instala nele, aí é que está o problema. Né? Não é verdade. É complicado. Vamos aqui na B, então. Vamos saber qual é o problema da B aqui, ó. Mais populares e não capazes de executar grande parte das ações realizadas em computadores pessoais. Então não é, né? Ele não é capaz. Então ele é capaz sim. Então não é. A C. Discos, tá vendo? São semelhanças. As semelhanças não se restringem apenas à funcionalidade apresentadas. Elas estão inclusas a discos. Então não é discos, né? De uso que podem representar mau funcionamento. Então não é. Aqui a D. Dispositivos móveis não são utilizados para a propagação de código malicioso. São sim, a gente falou, né? Só se estiver desligado, né, Só se estiver desligado, né? O nosso celular já desligado, não vai ter como propagar. Mas também não vai ter como usar. Também não vai ter nem como usar. E aí, todas as alternativas estão certas? Não estão certas, né? Só a alternativa A está correta. Então vamos lá, vamos para a segunda, professor? Vamos lá. Vamos lá para a segunda, então. Questão 2. Considerando os conceitos básicos sobre tipos de conexão, identifique a alternativa correta. A. Conexão padrão. É a usada para maioria dos acessos realizados, não prover requisitos de segurança, né? A B. Conexões seguras. É a que deve ser realizada quando os dados sensíveis são transmitidos, geralmente usando para acesso a sites internet banking e comércio eletrônico. A C. Conexão seguras com EVSS. L. Prevê o mecanismos, requisitos e seguranças que a conexão segura anterior podem com maior grau de confiabilidade. AD. Conexão padrão. Conexão segura e conexão segura com EVSS. São tipos de conexão voltada para a web. E a E, todas as alternativas estão corretas. Pronto. Qual dessas aqui é a alternativa correta? Professor, o que os nossos queridos alunos responderam dessa questão? Da questão 2. Professor, essa daqui também não dá segundo turno. Essa eu não mostrei a resposta. Essa não dá segundo turno, essa não deu segundo turno? Não, todo mundo disse que a questão que é a... O que eles falaram? A alternativa é E. Alternativa E? Não acredito. Será? Estou dizendo que todas estão corretas. Todas estão corretas? Todas estão corretas. Vamos verificar então? Será que eles acertaram? Vamos ver isso aí, Vamos né? ver, né? Vamos ver. Ó, questão 2. Não é. Né? A B também não é. E a letra E, professor. Ó, todas as alternativas estão corretas. Ó, parabéns ao pessoal. Tá afiado, né? Oi? O pessoal tá bem afiado. O pessoal tá afiado. Eles estão respondendo as questões. Eles estão acompanhando nossa aula, pessoal. Questão 2 aqui, ó. Vamos corrigir ela. Na questão 2, considerando os conceitos básicos sobre tipos de conexão, identifica a alternativa correta. Então temos a A, né? Ó, conexão padrão. É usada na maioria dos acessos realizados, não prevê requisitos de segurança? Não. Entendeu? Não realmente é a mais utilizada, É né? a mais utilizada. E a HTTPzão lá, comum. É o HTTP comum, ó. HTTP. Vamos a B. Conexão segura.
é a que deve ser utilizada quando dados sensíveis são transmitidos, geralmente usando para acesso a sites de internet bem e comércio eletrônico. Conexão segura, professor, é aquele que deve ser utilizada com dados sensíveis são transmitidos? Sim, exatamente. Sim, exatamente. Porque o que acontece? Você não precisa colocar certificado digital em todo o seu site. Porque assim, vamos pensar a internet é muito rápida, você consegue ser rápido, você consegue fazer uma conexão muito rápida, tanto quanto com HTTP como com HTTPS. Só que quando você coloca uma camada de segurança no HTTP, é um serviço a mais que está sendo executado. Então isso pode tornar um pouquinho mais lento, talvez isso não seja perceptível, mas para o equipamento ele vai notar certa lentidão, porque é um serviço a mais que tem que ser... Exatamente. Tem que passar por um serviço a mais. E é um serviço que custa dinheiro. Quando você vai colocar um HTTPS, você vai ter que colocar o certificado no seu site. Vai ter que comprar o serviço. Exatamente. E se você tiver mais de um local que você queira deixar seguro, né, mais de uma raiz, mais de um site que você tenha publicado, tal, você vai ter que comprar mais certificados para implementar nesse seu site. Então isso acaba tendo um custo, né? Por isso que a maioria das conexões são HTTP. E para você colocar um HTTPS, você vai ter que adquirir um certificado digital e implantar no seu servidor. Por que você tem que comprar? Eu posso ir lá, montar uma certificadora minha mesmo e colocar o meu site como HTTPS. Vai aparecer HTTPS lá. Só que o meu navegador, ele não vai saber, ele vai olhar a entidade certificadora e vai ver que não existe registro da minha entidade. Porque eu fiz a minha certificação. Então, a hora que o meu navegador for olhar aquilo lá e falar, opa, não. Não é. Aqui não. Está errado. Então, ele vai dizer que a minha entidade não é confiável e vai aparecer uma tarja vermelha lá dizendo que o meu site não é confiável. Exatamente. Então, eu posso fazer minha autenticação? Posso. Mas eu não sou uma entidade certificadora. Por isso que você tem que adquirir, implementar direitinho e tal, para a hora que alguém for acessar o seu site, ficar verdinho lá, bacana. Mas assim, aí você tem que ver até onde compensa você colocar o HTTP ou HTTPS. Né? Poxa, se você é um blog só para leitura, compensa colocar HTTPS? Não sei. Se for um site só para leitura, acho que não compensa. É uma coisa de se pensar mesmo, professor. Mas vamos continuar aqui, professor. Muito bem. Vamos lá. A C. Conexão segura com EVSSL prevê os mesmos requisitos de segurança que a conexão segura anterior, porém com maior grau de confiabilidade, né? Foi o que o professor falou ali, que se você quiser contratar esse serviço, vai aumentar a sua confiabilidade, né, professor? Porque parece o nomezinho, né, da empresa lá. Ali da empresa, tudinho. Isso aí. E a D, conexão padrão, conexão segura e conexão segura com a EVSS. São tipos de conexão voltada para a web. Ok, é isso aí. Então, todas as alternativas estão corretas. Perfeito. Vamos para 3, professor? Bora lá. Assinale a opção que identifica a alternativa correta sobre os conceitos de segurança e conexões web. A. Esses acessos são geralmente realizados pelo protocolo HTTP, por meio do qual as informações trafegam em texto claro, ou seja, sem o uso de criptografia. A B. O protocolo HTTP, além de oferecer criptografia, também garante que os dados possam ser interceptados, coletados, modificados ou retransmitidos. A C. O protocolo HTTP utiliza certificados digitais para assegurar a identidade tanto do site de destino, tá vendo? Como a sua própria. Então a D utiliza métodos de criptográficos e outros protocolos, como o SSP, Security Socket Protocol, ou TLS, Translayer Security. E esse acesso são geralmente realizados pelo protocolo HTML, por meio do qual as informações
trafegam em texto claro, ou seja, sem o uso de criptografia. Então, meus queridos, temos aqui a alternativa A, B ou C, e você vai decidir qual é a alternativa correta. Eu quero saber agora, professor, se me mostre qual foram os alunos que acertaram, professor. Professores estão afiados, viu? Nossa. Tô achando que você tem que colocar um grau de dificuldade maior nessas suas questões. Não, eu vou complicar esse negócio, então. Acho que a gente vai ter que dificultar um pouquinho mais, porque tá todo mundo acertando. Tá todo mundo acertando. Bom, não sei se acertaram, mas tá todo mundo dizendo que é a A. É a A? Eu acho que é a B, hein? Será que é a B? Eu acho que é a B. Vamos verificar então, professor? Vamos dar uma olhadinha então. Vamos dar uma olhadinha então. Professor, eles acertaram, ó. É a letra A mesmo. É a letra A, que bom, hein? Parabéns, ó. Pessoal, bom ter acertado. Vamos ver aqui na questão 3 então, professor. Assinar a opção que identifica a alternativa correta sobre os conceitos de segurança em conexões web. Então, na A, esses acessos são geralmente realizados pelo protocolo. Qual protocolo que é? HTTP, por meio do qual as informações trafegam em texto claro, ou seja, aquelas informações são trafegadas em texto simples. Né? Você clica, digitou lá, deu enter, ele não vai fazer criptografia nenhuma de uma ponta a outra onde ele acessou. Simplesmente ele vai mostrar para o usuário e todas as informações que for trafegadas naquele site vão ser apresentadas. AB. O protocolo HTTP, além de oferecer criptografia, também garante que os dados possam ser interceptados, coletados, modificados ou que transmitidos. Então, nessa alternativa B aqui, não é, né? Esse protocolo aqui, ele não garante nada. Não garante nada disso aqui, ó, né? Quem que garante é o HTTPS. Ele garante isso tudinho, tá bom? AC, né? O protocolo HTTP utiliza certificados digitais para assegurar a identidade tanto do site destino como do site como a sua própria. Ou seja, assegurar a identidade, ele não assegura, né? Já falamos que ele não é um protocolo seguro, né? Ele simplesmente apresenta o texto simples. Que vai fazer isso é o HTTPS. É o HTTPS. Né? Tem uma camada de segurança. Ele que vai aplicar essa camada de segurança e assegurar uma identidade melhor pro seu acesso. Então, a AD utiliza métodos criptográficos e outros protocolos, como o SSP, né? Eu achava que SSP era Serviço de Segurança Pública. Serviço de Segurança Pública. Não é o SSL, né, professor? Isso, SSL. SSL. Tá criando um novo protocolo. Protocolo aqui. E o TLS, né? O TLS está correto, aqui está correto. Menos aqui. Foi pegadinha, professor, foi pegadinha. Pegadinha, né? Então aí, esses acessos são geralmente realizados pelo protocolo HTML. Não, professor, o protocolo HTML é uma linguagem, na realidade não é um protocolo, é uma linguagem de marcação, uma linguagem de programação para a web, uma estilização. Exatamente. Entendeu? Mas isso aqui, o que seria aqui, professor, no lugar? HTTP. Viu, pessoal? Não é, por isso que está errado, tá bom? Vamos, professor, para 4? 4, né? Vamos lá para 4, então. Questão 4. Com base nos conceitos de criptografia, apontar a alternativa correta. Vamos lá. A. Vamos definir o que tem nessa A. Criptografia não pode proteger seus dados contra acessos indevidos, tanto os que trafegam pela internet como os já gravados em seu computador. AB. Hashlib não pode proteger seus dados contra acessos indevidos, motivo pelo qual os dados ficam em textos e não criptografados. Aí, AC.
Hashlib é um termo utilizado entre os programadores de sistemas para identificar ataques na internet. E a D, hashlib.mod, são utilizados só em programação para desktop em Python. E a E, todas as alternativas estão erradas. Eu quero ver agora eles acertar, professor. Será que eles vão acertar? Professor... Eu acho que eles vão acertar. Tá fácil essa, tá fácil. Eles disseram que a letra é E. Todas estão erradas. Eles falaram que é a letra E? Falaram que a letra é E. Eu achei que todos, a letra D. Todos eles. Será que eu errei de novo? Vamos ver aqui, ó. Será que só os nossos alunos estão acertando? E eu estou errando todas? Pô, será que tá tudo errado esse negócio? Vamos verificar lá. Então, pessoal? Vamos verificar. Questão 4, né? Vamos verificar aqui, ó. Com base nos conceitos de criptografia, apontar a alternativa correta. Então, qual é a correta aqui? Olha, professor, eles acertaram de novo. Ah, não. Vamos ver como é que é esse Igual negócio, você falou, né? vou ter que complicar esse negócio, né? Então, vamos verificar quais são as erradas e por que todas as alternativas estão erradas aqui. Criptografia não pode proteger seus dados. Professor, criptografia não protege os dados? Protege, uai, tem que proteger. Provê a integridade dos seus dados, né? Exatamente. A B. Hashlib não pode proteger seus dados. Nós vimos um exemplo, professor, no script lá, na figurinha do script, que o hashlib ele protege, ele transforma a sua senha de texto em criptografia, né, em hexadecimais desconhecidos com a sua senha, né? Isso significa que protege, né? Protege. Então a questão tá certa, professor? Tá errada, né? Tá errada. O hashlib, na verdade, ele protege, ele né? Protege. Ele que é o método da programação que vai fazer essa proteção. Exatamente. Ele faz com que ninguém consiga ler a sua senha. Exatamente isso aí, professor. Muito bem, professor. O professor acertou a questão aqui. A C. Hash é um termo utilizado entre os programadores de sistemas para identificar ataques da internet? Não, o hash é um método, que eu mostrei para vocês, de programação para criptografia de senha. Tá bom? E a D, hashlib.mod, são utilizados só em programas para desktops em Python. É só para desktop, professor? Não. Esse método pode ser usado para programação web também, para dispositivos móveis, né? Exatamente. Não, então não é essa. Nem dessas Vamos duas. Lá. Então é E. Vamos para 5 então, professor? Vamos lá. Questão 5. Identifica a alternativa que se apresenta mais correta sobre as políticas de segurança. Aí temos a aplicação de segurança define os direitos e as responsabilidades de cada um em relação à segurança de recursos materiais. B. Políticas específicas de segurança. Políticas, senhas e políticas de acesso. C. Situação que geralmente são consideradas de uso aceitável. Comprometimento de computadores ou redes e envio de boatos de mensagens contendo spam e códigos maliciosos. Aí tem a D, políticas específicas de segurança e políticas de backup e políticas de acesso. A E, a política de segurança define os direitos e as responsabilidades de cada um em relação à segurança dos recursos computacionais. Qual que seria a certa, professor? O que nossos alunos escolheram? Todos eles estão dizendo que é a alternativa E. E de novo? Hoje foi unanimidade. Quem foi unânime hoje? Teve... Eu vou chutar a letra C, professor. Acho que é a letra C, hein? Vamos verificar, professor? Vamos lá. Vamos verificar, então. Vamos lá. Dessa questão 5, qual é a certa? Será? Olha, professor. É a alternativa E, né, professor? Exatamente. Isso aí, ó. Eles acertaram de novo, professor. Não, eu vou ter que complicar essas questões que não tem como, não. Os alunos estão acertando tudo. Vamos corrigir, então. Questão 5, né? Identifica a alternativa que se apresenta mais correta sobre políticas de segurança. Então, a política de segurança define os direitos e as responsabilidades de cada um em relação a recursos, olha aqui, a relação a segurança
segurança, ó, bem aqui, tá vendo? Segurança de recursos materiais. Nós vimos lá no material que é recursos computacionais, não era? Tem algumas políticas de segurança que até podem envolver materiais, mas não só materiais, né? Computacionais. Eu não consegui escrever aqui, não, mas tá escrito computacionais aqui, tá bom, pessoal? É porque o meu dedo aqui é difícil. A fonte que você tá usando. É a fonte é diferente, entendeu? Então, qual que é mesmo, professor? Recursos computacionais. Exatamente, computacionais. Isso. Aí, vamos para B aqui. Políticas específicas de segurança. Aí temos políticas de senha e políticas de acesso. Ora, políticas de senha eu sei o que é, né? Tá lá no material. Se você for olhar, tá lá falando sobre políticas de senha. Mas políticas de acesso? Não tava falando sobre isso não, né, professor? Não. Não tava, não. Políticas de acesso não tava. Se você olhar lá no material sobre aquelas políticas de segurança, não fala. Fala sobre políticas de senha, mas de acessos não. Tá bom? Vamos lá. AC. Situação que geralmente são considerados de uso aceitável. Então temos comprometimento com computadores ou redes, e envio de boatos, mensagem contendo spam e códigos maliciosos. Olha aqui, ó, de uso aceitável. Acho que não. Nós estudamos lá que era uso não era uso aceitável, né? Uso abusivo, não, né, ó, não. Uso abusivo, né? Não, uso abusivo, exatamente, uso abusivo. Vamos lá, então. AD, né, professor? AD aqui, eu descobri o que é. Políticas específicas de segurança, temos a política de backup, né? E a política de acesso. De backup falava, professor? Falava sobre backup, a gente até explicou a importância do backup e tal. Mas e política de acesso? De novo, não tem. Não tinha, também né? não lembro, não. Então tá. Correta a letra E. Né? Correta a letra E, né? Que é a política de segurança. Define os direitos e as responsabilidades de cada um em relação à segurança dos recursos computacionais. É isso aí, pessoal. Perfeito. Certinho, perfeito. Aí temos a atividade de percurso. Aí, pessoal, na atividade de percurso, não esqueçam que a aula que acho que a aula passada, né, professor? Eu expliquei sobre a atividade de percurso, a terceira, né? Sim. Aí eu tive que fazer uma alteração na atividade de percurso. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá, leiam ela lá, nessa atividade de percurso, vocês vão digitar o script lá, que tem lá em Python, salvar esse arquivo em extensão de Python, né, .py, né? Salvar, zipar esse arquivinho e enviar lá no portal Alva, tá bom? Tá? Então, professor, é só isso, né? Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só, né? Então, pessoal, obrigado. Desculpa alguma coisa, tá bom, pessoal? E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau, até mais. Até mais. Educação à distância, mudando realidades.